Olá, pessoal, tudo bem? Só um segundinho. Esperando aqui o pessoal entrar, já vou daqui a pouco chamar o nosso convidado, Matheus Teles. Boa noite, boa noite. Vamos falar hoje sobre contabilidade que gera valor, né? Contabilidade e lucro real e também os impactos. Os impactos que nós temos aí. Só um segundinho, deixa eu só acertar o som aqui. Pronto. Nossa primeira live aqui no canal, ao vivo. Olá, boa noite. Quem estiver chegando, coloca aí o nome e a cidade de onde é. Está chegando aqui o meu convidado, Matheus Teles. Já vou... Olá, Matheus. Boa noite. Olá, boa noite, Cleito. Tudo bem? Tudo ótimo. Deixa eu só acertar aqui o meu... Pronto, tava tendo retorno aqui no meu som. Você está me ouvindo bem? Sim. Tá me ouvindo bem também? Vou ajeitar o microfone aqui. Tô te ouvindo bem. Tudo ótimo aqui. Olá, o pessoal Legal. está chegando. Lucas Teles de Votuporanga, Beatriz. Tudo bem, Bia? Muito obrigado. Maravilha, pessoal. Maravilha. Bom, eu vou logo começar aqui, compartilhar com vocês, né, o nosso conteúdo. Mas, primeiramente, né, pode ser que algumas pessoas que cheguem aí não nos conheçam ainda, né? Então, vamos nos apresentar, né? Bom, o nosso canal aqui é o Gomes Consultoria Tributária, tratamos muito aqui do assunto impostos diretos, ou seja, os impostos do lucro real, que é o IRPJ e a CSLL, tá? Então, eu sou o Cleiton Gomes, né? Da Gomes Consultoria Tributária, sou especialista em impostos diretos, trabalhei muitos anos na área contábil e também na área de impostos diretos, né? E não poderia ter um assunto melhor para a gente falar hoje do que a contabilidade. Contabilidade que é essa, a matéria-prima de quem trabalha com o lucro real. Matheus, se apresenta aí um pouquinho.
Então vamos lá. Para quem não me conhece, né, meu nome é Matheus Teles, primeira vez que eu apareço aqui no canal com o Cleiton. Queria agradecer também o convite, né, de estar vindo aqui. Eu trabalho com o Cleiton também nessa parte de impostos diretos, como assistente de impostos diretos. E Sumiu o teu áudio por algum minuto aí, Matheus. Pode falar. Matheus, pode falar. Agora você fechou o microfone. Faz tá o me teste. ouvindo? Sim, estou te ouvindo. Pode continuar. Eita. Não, você Vamos lá. parou naquele momento que você é assistente de impostos diretos da Gomes Consultoria Tributária. Até aí a gente ouviu. Então, e eu queria agradecer também o convite, né, e porque esse assunto aqui eu sou recente, né, não faz muito tempo que eu estou trabalhando com isso, mas eu já posso afirmar que é um assunto muito interessante da área contábil, né, você que trabalha, que estuda contabilidade, é um assunto que é muito interessante, tem muito conteúdo para falar, tem muita demanda também de mercado, né, para quem tem interesse em trabalhar com isso, e eu queria também, por isso que eu estou agradecendo de estar aqui com vocês para ajudar e a esclarecer um pouco mais do nosso conhecimento aí sobre o tema lucro real e impostos diretos, né? Maravilha, maravilha. Na verdade, esse tema, como se diz, como todos os temas aí na área contábil, tributária, controladoria, né? Sempre tem muito o que aprender, a gente nunca sabe tudo, né? Mas o bom do lucro real, que a gente vai compartilhar aqui, né? Para a gente estar sempre aprendendo, eu também estou sempre aprendendo, né? Quanto mais a gente vai avançando, a gente está sempre aprendendo coisas novas, né? É porque, como ele tem todo um envolvimento com a contabilidade, então muitos contadores não têm conhecimento do lucro real. E aí, com isso, eu tinha só um canal, porque eu também trabalho com pequenas e médias empresas há um tempo, e eu tinha só um canal no YouTube para contabilidade, abertura de empresa, planejamento para pequenas empresas, né? E aí como que eu vou deixar um conhecimento que eu tenho, que eu desenvolvi há longo tempo, né? Tem multinacionais, parado comigo, sendo que eu posso, né, dividir isso e levar essa oportunidade para mais pessoas, né? Então, eu falei assim, não, vou criar esse canal, que é o que a gente está aqui hoje, para a gente poder falar bastante sobre o tema. E agradeço aí, Matheus, né, por você ter topado o convite, porque eu sempre estou gravando vídeos aí sozinho, e a gente bater esse papo aqui, a gente trabalha junto, a gente batendo esse papo aqui, a gente vai descontrair um pouco mais, dividir aí alguns temas importantes, né? E fica mais leve, né? Então eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, tá? O pessoal tá chegando, o Tuporanga. Muito obrigado, pessoal. Vou compartilhar a tela com vocês aqui de um material que eu preparei. Só um segundinho. Ok, eu acho que já está aqui na tela, né? Lucro real. Então, a gente vai começar falando de alguns pontos. Riscos e oportunidades para as empresas no atual cenário. Também vamos falar sobre oportunidades aos profissionais para poderem gerar mais valor, né? Mais valor ao seu trabalho, mais valor até mesmo para que você tenha destaque e mais oportunidades de ganho, né? Tanto o profissional que é um assistente, um analista que quer crescer na carreira, quer ser mais bem pago, quanto o contador, empresário contábil, aquele que tem um escritório, que também quer uma alternativa diferente do que ele já faz hoje. E como começar no lucro real do zero, né? Então fica a dúvida, né? Tipo, se eu sei que tem riscos e oportunidades, se eu sei que tem uma oportunidade de ter
mais valor no mercado, né? De tratar de um tema que não é tão explorado. Como que eu começo? Entendeu? Então é sobre isso que também a gente vai estar falando aqui hoje, ok? É muito legal a gente estar falando disso daí também, Cleiton, porque o lucro real mesmo, para a gente que, ou por experiência própria, né, que a gente está na faculdade ali aprendendo contabilidade, a gente vê o lucro real só como mais um regime tributário ali, e muitas vezes a gente acaba não voltando a ver ele no mercado de trabalho, porque não é muito comum, né, o lucro real não é tão simples, né, não é tão comum como o Simples Nacional, como o lucro presumido. Então, a gente não tem essa noção de como o lucro real ele pode ser vantajoso para uma empresa, por exemplo, né? De como funciona a demanda do lucro real, qual que é o conhecimento que eu tenho que ter para o lucro real, né? Por isso que é legal a Exatamente. gente falar. Exatamente. Na faculdade, infelizmente, nem do Simples Nacional muito é aprofundado, né? Simples Verdade. Nacional, lucro presumido, e muito menos o lucro real. E eu também tenho, né? O Matheus tem experiência de ter vindo de escritório contábil também. Então, mesmo nos escritórios contábeis, a gente sai da faculdade, vai para um escritório contábil, né? Que é o que faz a terceirização da contabilidade de pequenas e médias empresas. A gente acaba não lidando muito com lucro real. E aí, depois, para você ingressar no mercado de trabalho, fica muito difícil. E a minha experiência também foi assim, né? Eu trabalhei muito tempo em escritórios contábeis e em empresas menores. Cheguei a ter um pouco de contato em uma indústria, mas bem pouco com lucro real. E aí eu comecei trabalhando na contabilidade de uma multinacional, mas mesmo assim, às vezes ficava distante ali a apuração do imposto de renda, era feito por um outro departamento. E após eu, né, ter chego ali num certo nível de supervisão na contabilidade, fui convocado ali para assumir a área de impostos diretos, né? Na época, quando eles me citaram isso, né, que eu poderia ser o coordenador, o supervisor, o especialista de impostos diretos daquela empresa, eu ainda pensei, puxa, mas será que vale a pena, né? Será que vai ser vantajoso para mim? Porque a gente conhece muito o quê? A contabilidade em si, fechar balanço, auditoria e tal, né, quando é uma empresa maior. E depois, os impostos indiretos, que é o que tem maior volume, né? Porque impostos indiretos você tem ali o ICMS, você tem o PIS/COFINS, você tem o ISS, aí você tem várias declarações mensais sobre tudo isso, você tem ICMS-ST, você tem alíquotas por estado, então assim, aquele emaranhado de normas que incidem sobre compras, vendas, insumos, produção, dos impostos indiretos. Então, você acaba vendo ali uma maior demanda de trabalho operacional e você acaba vendo também as maiores equipes ligadas a esse departamento fiscal tributário. Entregar o ICMS, né, o EFD ICMS, EFD PIS/COFINS, né? E aí eu pensei, puxa, eu pedi um tempo para mim pensar. Falei, não, vou pensar melhor, porque como que eu vou entrar numa área que eu não sei se vai ter demanda no mercado, trabalhar com imposto de renda, impostos diretos, mas de grande empresa, como é que fica tudo isso, né? E depois de conversar bastante, estudar, me explicaram isso, mas de uma forma bem simples, mas eu tive um gerente que me convidou, foi a chave da minha virada ali. Ele me explicou e eu tive muita confiança, né? Ele falou, você pode vir que é um setor que não tem tantas vagas, tantas empresas, quando tratamos de empresas de grande porte ou multinacional, porém, essas vagas têm uma dificuldade tremenda de ser preenchida. E aí eu topei, era uma oportunidade de crescer, amei porque eu lido com a contabilidade o tempo todo, eu adoro contabilidade, né? E aí eu fui crescendo, fui me desenvolvendo, e eu vi que tinha muito campo, muita coisa que não tem material no mercado para estudar, não só as obrigações acessórias, apurar o imposto a pagar, declarações mensais, também existe um tal de imposto diferido, né, que dá um impacto muito grande no balanço das empresas, e que a gente vai ter que deixar esse tema para outra
para outra live, né? O imposto diferido. Então, assim, é isso mesmo, Matheus, que você falou. Tem muita coisa para aprender, muita coisa para ensinar e para correr atrás. E é uma área que a gente tem muito mercado. Só para comentar aqui, antes de continuar aqui na tela, existem 3% das empresas, né, foi feita uma pesquisa recentemente por uma empresa grande chamada Reut, 3% dos CNPJs são do lucro real. Porém, mais de 90%, mais de 70% dos honorários contábeis são essas empresas que pagam. Então, para você ver como que é discrepante quem atende só microempresas, entendeu? Vou continuar aqui, tá? Bom, quando a gente fala riscos e oportunidades do lucro real, e a gente vai conversar com empresas que ainda não são do lucro real, ou conversar com empresários, né? O que ele fala? O empresário, o diretor da empresa, o que ele fala normalmente? Ele vai falar o seguinte: pô, mas o montante de impostos que eu tenho que pagar é muito alto, eu não aguento. A burocracia, os impostos no Brasil, praticamente empresa nenhuma consegue pagar. Se eu pagar, eu quebro. Tem essa palavra que o pessoal usa muito, né? Que é uma mentira. Às vezes a pessoa tem uma ilusão ou uma falta de planejamento, achando que se ela pagar os impostos, ela vai quebrar, que a empresa dele não vai suportar. Na verdade, você precisa ajustar, como se diz, a gestão e a gestão estratégica do negócio, com certeza, tá? E tem muitos contadores, né? Não é falando mal do contador, mas a gente vai trabalhando, vai tendo amizade, vai lidando no dia a dia. E tem muito contador que, infelizmente, ele só reclama. E a gente sabe que quem reclama não tem tempo para crescer. Quem reclama não tem tempo para estudar. E, novamente, quem reclama não tem como olhar para frente, para a visão de futuro. A pessoa fica olhando os problemas, né? E aonde você foca, expande. Então, se você foca na oportunidade, ok, você vai ter oportunidade. Mas se você foca no problema... Então, muitos clientes, muitos contadores, muitos amigos meus falam o quê? Meu cliente só sonega. Meu cliente não me manda documentação. Meu cliente não me manda o extrato. Já ouviu falar isso, Matheus? Algumas vezes, hein? Mas é exatamente isso, Cleiton. A gente tem uma cultura, querendo ou não, né? Uma cultura de sonegação aqui no nosso país. Então, o empresário ele já vem na cabeça dele que ele não consegue pagar todos os impostos e aí já faz de tudo para seguir esse caminho, né? E aí, às vezes, falta um pouco de instrução do próprio contador para poder mostrar para ele, né, que ele poderia ter muita vantagem, né, com alguns regimes tributários corretos, né, se ele conseguir enquadrar aquela empresa no regime corretamente, e vai ter muito mais vantagem e muito menos dor de cabeça, e ele vai economizar imposto da mesma forma, só que de forma legal. Então, talvez falta um pouco de instrução do contador para ele poder indicar, né, o correto para o empresário, para mudar essa mentalidade mesmo do empresário, né? Exatamente, porque eu vejo muito, a gente acaba comparando a nossa profissão com uma medicina. A medicina, ela trata de pessoas, de vidas, né? E aí, quer queira ou quer não, o ser humano, ele acaba querendo fazer o que é mais cômodo, né? Não fazer praticar atividade física. É muito melhor sentar no sofá e assistir um filme do que praticar atividade física. É muito melhor ou sentar no sofá e mexer no celular, que hoje em dia quase ninguém assiste muita TV, né? Também é muito melhor a gente tomar um refrigerantezinho, né? Que é só abrir e pôr no copo, em vez de comer uma fruta, entendeu? Que dá mais trabalho, tem que descascar, comer um docinho. E aí, qual que é o papel do médico? O papel do médico é orientar as pessoas, dos bons médicos é orientar as pessoas, passar, como se diz, o que ele deve fazer para ter saúde, em vez de só tratar da doença, tem que orientar,
né? Então, a gente vê muitos médicos hoje no YouTube, no Instagram, orientando. E o nosso papel também é esse. O nosso papel é esse. Não adianta a gente reclamar do cliente, só que ele não sabe, ele não tem informação, não tem como ele saber, porque ele não estudou para aquilo, e a gente está estudando o tempo todo, entendeu? Então, a gente precisa fazer esse papel que você comentou aí, de orientar, de ajudar a fazer o planejamento e mostrar os problemas. Se você não fizer isso hoje, se você sonegar, vai sobrar dinheiro no caixa. Mas esse dinheiro no caixa, no futuro, se você juntou 1 milhão, pode ser que você tenha que pagar 2, 3 milhões depois para o fisco, fora o processo crime. E a conta chega, né? A conta chega. Exatamente. O negócio não está de brincadeira, né? Bom, aqui eu dou um exemplo, né? Por quê? Antes de eu começar a comentar, eu vou só voltar aqui um passo, né? O que acontece? Muitos contadores, e junto com os empresários, às vezes chegam e falam assim, bom, a sua empresa, a nossa empresa aqui não está pronta para estar no lucro real, porque a fiscalização é maior no lucro real. Porque você tem mais declarações para entregar no lucro real. SPED contábil, ECF, um monte de coisa. Um monte de coisa com mais detalhamento de informações. Informações econômicas, informações dos sócios. SPED contábil dentro do ECF, que tem toda a contabilidade dentro da empresa ali, prontinha para o fiscal olhar. Chega a dar arrepio nos empresários, né? Nos contadores, né? E aí, eles acabam fazendo malabarismo, né? Às vezes tem laranja, tem pessoas ali envolvidas para poder abrir várias empresas, ou fazem no lucro presumido pensando assim, no lucro presumido, no Simples Nacional, a gente tributa a receita, né? Então, o faturamento versus uma alíquota ali, né? Tem uma presunção e a fiscalização vai ser menor. É mentira, porque hoje em dia, dá uma olhada aí, isso aqui é do site da própria Receita Federal. Receita Federal alerta empresas sobre inconsistências na escrituração contábil fiscal, tá? Porém, a Receita Federal, ela está dando uma brecha aqui para as empresas não ter um problema criminal, ó. As empresas poderão corrigir as informações na ECF sem qualquer penalidade até o dia 12 de julho de 2021. É recente, isso aqui é referente ao ano de 2018 e 2019, hein? Após este prazo, estarão sujeitas à fiscalização e aplicação de multas. Essas empresas, é uma quantidade muito grande, se eu não me engano, acho que é quase 30 mil empresas. O que essas empresas fizeram? Elas deixaram de informar corretamente as suas receitas dentro do ECF, entendeu? E nada mais, não está olhando ali contabilidade, não está fazendo grandes cruzamentos, é o cruzamento das receitas que ela informou na ECF versus as outras declarações que ela faz cruzamento, automaticamente. Muito simples para eles fazerem, né? Um cruzamento fácil e rápido para eles fazerem, né? Exatamente, porque eles têm toda a base de dados de nota fiscal eletrônica, de compra e venda da sua empresa, do seu CNPJ. Eles têm DCTF, eles têm Perdecomp, eles têm DCTF, eles têm REINF, eles têm também toda a informação da e-financeira que os bancos enviam, da movimentação financeira, entendeu? Então, se a pessoa jurídica está movimentando o dinheiro dela ali num banco, porque não tem como ela ter esse dinheiro em espécie, ela está movimentando no banco esse dinheiro e não está declarando, não está tributando, uma hora ou outra ela pega, e aí fica um ponto de atenção. Muitos empresários, muitos contadores, às vezes, né, o contador normalmente ele alerta, né? Porém, eles pensam assim, eu sempre fiz assim, o fulano de tal, né, empresário do mesmo ramo, ele não paga imposto, né? Porém, a gente tem que pensar o seguinte, nós estamos em 2021 e o fisco pode voltar 5 anos para trás fiscalizando. 5 anos, ele não vai olhar o hoje e o do ano passado. Ele pode voltar 5 anos para trás. E mais um ponto de atenção. Essa fiscalização chama malha fiscal PJ.
Nós conhecemos empresas que já começou o ano sendo fiscalizadas, por quê? A gente enxerga, também andei conversando com amigos meus, amigos até de grandes auditorias, Big Four, o governo, a Receita Federal, caiu demais a arrecadação, né? Os tributos, por conta da pandemia, empresa fechando, empresa sem poder trabalhar. O que o governo teve que fazer? Teve que despejar dinheiro na economia para poder pagar auxílio emergencial, benefício e tudo mais. Então, a dívida aumentou e a entrada de dinheiro nos cofres públicos diminuiu. Então, aumentou até o endividamento do governo. E como que vocês acham que vai ser nos próximos anos? Nos próximos anos, o Brasil ele tem capacidade para retomar a economia. Já havia muitas cidades que estão retomando a economia, mas a conta vai ser dividida. Todo mundo senta na mesa, né? E depois vai ter um rateio, eles vão querer cobrar essa demanda de não ter pago, né? De não ter recebido, né? Vamos dizer, os impostos que eles tinham previsto, porque eles tiveram a despesa, tiveram uma dívida aí, né? Vamos pegar de volta o que eles emprestaram, né? Exatamente. Então, o que eu quero deixar bem claro aqui para todos, né, nós, né, para os empresários, para quem trabalha na área contábil e também tributária, né, você que trabalha na área fiscal ou já trabalha na área de impostos diretos ou tem intenção de entrar, fazer planejamento, que é o seguinte: o empresário que sonega, o empresário que omite receita, né, não emite nota, não tributa, ele corre sérios riscos do seu patrimônio. Então, ele acha que economizou um imposto. Se ele tiver guardado algum dinheiro ainda, menos mal. Porém, se ele tiver, como se diz, cair numa malha fiscal, não tiver como comprovar, ele vai pagar muito caro por isso. Multa, juros e multa punitiva, fora processo crime. Então, não funciona, não vale a pena a sonegação. E o que a gente quer dizer também é que vai ficar cada vez mais comum, né? Fiscalização desse tipo de cruzamento, assim. É um caminho sem volta, né? Porque quanto mais digital as coisas estão se tornando, né? Mais fácil é para a Receita ter essa informação na mão quando ela quiser, né? Então, fica fácil para a Receita pegar qualquer tipo de irregularidade aí. É um caminho sem volta. Exatamente. A Receita Federal hoje, né, do Brasil aí, ela é um dos órgãos públicos que tem no mundo maior, como se diz, aparato tecnológico aí de tecnologia para poder cruzar dados, né? Eu digo que às vezes é mais fácil a gente buscar uma informação na Receita Federal do que dentro da empresa, às vezes, porque é tanta coisa que você organiza, que eles têm lá dentro e está disponível para eles, né? Você pode ver na parte pessoa física mesmo. Na declaração de imposto de renda pessoa física, muita gente hoje já pode fazer a declaração pré-preenchida, onde ele vai lá, busca, a declaração já vem com os dados dos anos anteriores, já vem preenchido, todo mundo que te pagou rendimento e informou na DIRF já está lá, algumas informações bancárias já estão lá também, rendimentos, entendeu? E aí é mais ou menos só conferir, confirmar algumas informações, inserir alguma coisa ali que você deixou de vir ali de alguma compra ou venda de algum bem, e está pronto, entendeu? Então, eles têm uma base de dados poderosa na mão, né? Exato. Maravilha. E, né, só para reforçar aqui, o que acontece? Para quê? E qual que seria o motivo para que você, né, faça um bom planejamento com o seu cliente? Para proteger o seu cliente, proteger a empresa onde você trabalha. Você sendo da área contábil, da área fiscal, você precisa pensar na continuidade do negócio. E só que você tem uma contrapartida. Por quê? Vou dar um exemplo de escritórios contábeis. Eu já vi falar de empresas que faturavam milhões, e aquela empresa passou para o lucro real. Ela teve que pagar, vamos supor que a empresa pagava R$5.000 de honorários contábeis, ela passou a pagar 15, 20 mil reais de honorários contábeis.
pode acontecer isso. Porém, ela teve uma economia tributária legalmente, dentro da lei bonitinha, de 5, 6, 7 vezes mais do que isso. Entendeu? Até muito mais, dependendo dos benefícios que você busca, tá? Então, o lucro real, ele gera valor para o profissional também, né? Então, esse profissional que ajuda a empresa a estar num ambiente mais seguro, num ambiente onde vai proteger o patrimônio dela, ele também tem uma margem maior na sua empresa contábil, ele também consegue buscar melhores vagas, aquele profissional que quer ser um analista ou até mesmo um especialista na área de impostos diretos, ele consegue melhores vagas, melhores oportunidades, porque ele tem um conhecimento diferenciado para ser apresentado. Ele é mais exigido? Ele tem uma maior responsabilidade? Sim, tem sim. Porém, com certeza, isso daí vai ser refletido no benefício. Por quê? Você lembra que a gente estava falando, né, Matheus? O cara reclama porque não recebe documento, porque os clientes pagam pouco, porque só nega. Então, ele está trabalhando insatisfeito. Agora, se ele se der ao luxo de trabalhar, investir num negócio que vai gerar valor, ele vai ser, como se diz, vai ter a satisfação de trabalhar com o que ele sempre, né, sonhou ali, vamos dizer, né, de ser um profissional que tem valor, que é bem remunerado também. E é como você está falando, né, o lucro real ele proporciona para a empresa muitos benefícios, né? Então a empresa pode usufruir de muitos benefícios diferenciados ali, que é exclusiva para o lucro real. E então, se a empresa tiver um funcionário contábil eficiente, né, que tem um conhecimento ali do lucro real, ele pode proporcionar para a empresa muita economia, legalmente falando, né, de imposto. Mas isso só vai depender também do quão eficiente é esse profissional contábil, por isso que é tão tamanha responsabilidade que ele vai ter também. Mas tem a contrapartida de ele ser muito bem, de ter uma demanda pro serviço dele, de ser muito bem remunerado por causa disso, né? Exatamente. Esse ponto que você falou aí é muito importante, né? De tão preparado e tão eficiente que o profissional precisa ser, né? Eu acho que eu vou comentar um pouquinho à frente, reforçar um ponto muito importante, que é essa questão de preparar a empresa, né? Na verdade, já vou reforçar agora, por quê? Tudo isso você precisa, é um processo de transformação. E a gente sabe que, por exemplo, nós estamos aqui gravando essa live dia 18 de maio, estamos aí caminhando para metade do ano, né? E a empresa que abre o seu CNPJ esse ano, ela pode optar pelo lucro real já, tá? Agora, a empresa que está no Simples Nacional e lucro presumido, ela pode optar pelo lucro real somente em janeiro de 2022, tá bom? Então, como também nos outros regimes tributários, você pode migrar em janeiro do ano seguinte. Então, tem um ponto muito importante que você falou, da pessoa estar preparada, porém, a empresa também precisa estar preparada. Por quê? Se você precisa de ter uma contabilidade organizada, um sistema contábil que te fornece as informações em tempo hábil, né? Provavelmente uma integração, um ERP, onde todas as informações geradas, notas fiscais, gestão financeira, contas a pagar, receber, banco, tudo integrado, gerando informação na contabilidade, precisa estar tudo muito bem organizado, limpo, para que você possa depois pegar essas informações a partir de janeiro do ano que vem e começar a fazer a apuração. Aquela empresa que está desorganizada, você precisa organizar, às vezes você precisa até mesmo participar do planejamento estratégico da empresa para poder visualizar ali, às vezes juntar negócios, entendeu? Não sei, juntar, separar, depende. Vai depender muito de vários fatores, tá? Ó, o Fernando Negrini mandou uma pergunta aqui muito interessante, tá? A reforma tributária afetará de forma positiva ou negativa as empresas? Na verdade, Fernando,
eu acredito que a sua pergunta, ela ficou meio que com a resposta junto já, tá? Porque eu venho acompanhando alguns estudos, né, de especialistas, e o que eu tenho sentido aí é que vai beneficiar talvez alguns setores e vai prejudicar muitos outros setores da economia. Então, as propostas da reforma tributária que estão hoje em pauta, não tem nenhuma que vai beneficiar como um todo. Por quê? O governo, como eu disse antes, não pode e não quer perder a arrecadação. Então, eles veem ali uma forma para melhorar a transparência, diminuir a burocracia, porque hoje existe uma grande burocracia na parte de imposto de renda, imposto direto, sim. Porém, a sistemática dele não é tão diferente quanto em outros países. É controlável, é mais fácil de amarrar. Agora, você pega um PIS/COFINS da vida, o PIS/COFINS da vida ele tem muita coisa que as empresas hoje brigam na justiça, entendimentos de crédito, de débito, onde você pode tomar créditos, pode, não pode, aí chega lá, o fiscal multa, vai para o judiciário, enfim. Então, eu acredito que ainda vai dar uma boa canseira essa reforma tributária. Mas podemos, qualquer dia desses aí, falar um pouquinho mais sobre reforma tributária também. É um tema muito interessante, que eu acredito que agora vai esquentar, né? Deu uma parada, mas acredito que logo, logo retorna. Bom, e aí, esses dias atrás eu até gravei um vídeo, não sei se você conseguiu ver, Matheus, eu cheguei a comentar com você. Muitos empresários, muitos contadores no Brasil também fazem, que nem as pessoas acabam fazendo na pessoa física, às vezes. Tipo, mas eu não sou obrigado a declarar, não vou declarar. Beleza, muitas vezes, ok. Porém, às vezes, se você declarar teu imposto de renda pessoa física, você vai ter um benefício de volta. Às vezes você teve uma retenção de imposto de renda ali, em determinado mês, algum ganho, algum pagamento, e vale a pena você fazer a declaração. Muitos declaram depois que já o CPF deu problema, tipo, não está muito atento, já é obrigado a declarar e nem declarou, entendeu? E as empresas a mesma coisa. Qual a empresa que está obrigada a declarar, né, a enquadrar no lucro real? Normalmente não é uma empresa muito pequena, porque ela tem a obrigatoriedade de alguns ramos de atividade específico. Normalmente as empresas que faturam mais de 78 milhões por ano ou 6 milhões e meio por mês. E aí, qual que é a resposta? Na verdade, não tem uma resposta clara, você precisa trabalhar em cima, você precisa estudar. Por quê? No lucro presumido, no Simples Nacional, a alíquota do imposto é muito alta, né? A alíquota do imposto é muito alta. Você pega no lucro presumido, é uma presunção de lucro. Mas hoje, com a competitividade, já não estava muito simples, tecnologia, e agora com a pandemia, pior ainda. Na verdade, com a pandemia, infelizmente, muitos negócios estão tendo até prejuízo. Então, quando você pega, né, que eu citei um exemplo aí, você pega um comércio ou uma indústria que fatura ali 10 milhões por ano, 20 milhões, 30 milhões por ano, esse negócio ele não é obrigado a estar no lucro real ainda. Ele não é obrigado a estar no lucro real. Porém, às vezes, como que ele está economizando impostos? Entendeu? Se ele tivesse no lucro real, principalmente se ele tiver com um lucro muito baixo ou com prejuízo, ele não pagaria o IRPJ e a CSLL. Porém, é necessário fazer um planejamento. É necessário pôr tudo no papel, ali numa planilha, e fazer todas as análises. Por quê? Você envolve outras questões de PIS/COFINS, dependendo se a empresa estava no Simples Nacional, se ela vai migrar ali para o lucro real, também envolve questões previdenciárias. Então, toda empresa que começa a crescer, que começa a ter resultado, ela precisa de contratar um contador, contratar um especialista para que faça uma boa análise tributária. Isso daí é um investimento, porque às vezes a empresa não quer tirar o dinheiro do bolso para contratar um bom consultor, só que ela está jogando dinheiro para o ralo nos impostos, entendeu?
Então, isso também é mais um ponto de atenção, ok? Por isso que é muito importante investir no conhecimento do lucro real, tá? Porque as empresas fazem os seus malabarismos, como se diz, buscam, né, alternativas que nem sempre são as melhores alternativas com base na legalidade, porque quando você está legalmente fazendo o que é certo, você não precisa ficar perdendo tempo, né, com preocupações, vamos dizer assim. Porque toda empresa que foge ali das regras fiscais, foge da legislação, ela, em vez de focar no negócio dela, e o contador também focar na, como se diz, na gestão da empresa, na gestão estratégica, ele acaba focando em ter medo de ser pego, do que fazer para não ser pego, sendo que ele vai ser pego de qualquer forma, entendeu? Então, tem que pôr tudo mesmo na ponta do lápis para ele poder analisar e proteger o patrimônio da empresa. Olha lá, o nosso amigo Jorge também, fazendo um comentário ali muito bom, ó. Eu acredito que muitas empresas não atuam no lucro real por falta de um direcionamento correto ou falta de conhecimento. É isso mesmo, Jorge. É isso mesmo. Com certeza, falta direcionamento, né? Falta conhecimento. E aí, eu puxo para nós novamente a responsabilidade. Nós precisamos divulgar, nós precisamos estar junto das empresas para poder levar essa informação, levar qual que é o melhor caminho, né? Porque muitas vezes o empresário ele precisa tomar conta da área de vendas, tomar conta do seu produto, do seu serviço, gestão de pessoas, marketing, e aí esse monte de coisa ao mesmo tempo na cabeça do cara, se ele não tem bons profissionais, contábeis, tributários para poder estar orientando, a coisa pega, né? Com certeza. Maravilha. Então, por conta disso que o Jorge falou, que as empresas precisam de melhores direcionamentos, foi aonde eu decidi, primeiramente, ter uma empresa que pudesse assessorar empresas de médio e grande porte, tá? Então, eu criei a Gomes Consultoria Tributária com o intuito de dar essa assessoria direcionada para o lucro real. Muitas vezes fazendo só um BPO, ou seja, terceirização da apuração do lucro real, fazendo um BPO, fazendo o preenchimento e cumprimento de obrigações acessórias que nem a ECF. Porém, eu vi que só isso não seria o suficiente para atender o mercado. Começamos aí, né, buscando como atender essa demanda. Aí o Matheus começou trabalhando comigo, começamos treinando, busquei treinamentos, né, Matheus, para a gente poder capacitar mais um pouquinho aí, né, as informações para a gente poder usar no dia a dia. Só que eu vi que o mercado tem uma deficiência muito grande, né, que é o que a gente vem falando, nessa área de ter profissionais. E os contadores não estão preparados, o pessoal que trabalha na área fiscal não está preparado e não tinha muita disponibilidade de cursos, treinamentos para atender com eficiência. Quando eu precisasse de contratar um funcionário, eu tenho um profissional pronto no mercado? Não. Como que eu vou treinar, né, essa pessoa para ela chegar e já trabalhar? Porque a gente precisa que a pessoa chegue, passe por um treinamento, que é normal, né? Toda empresa que precisa de bons profissionais, ela precisa de treinar, ela precisa de dar atenção. Mas como que a gente vai treinar esses profissionais, sendo que não tem algo prático no mercado, né? Então, foi aí que eu decidi pegar todo o conhecimento, todo o material que a gente aplica, já apliquei em várias empresas de grande porte, várias empresas que foram revisadas e acompanhadas por grandes auditorias, consultorias, checando, validando, né? E aí eu peguei esse mesmo método que eu aplico nas empresas que eu atendo, esse mesmo método que nós trabalhamos aqui juntos para atender empresas,
e disponibilizei tudo isso em um curso, né? Esse curso chama Lucro Real do Zero para a Prática, tá? Lucro Real do Zero para a Prática. Por que chama Lucro Real do Zero para a Prática? Porque eu pensei bem mesmo nesse modelo que nós temos hoje no mercado, pessoas que não têm experiência nenhuma com lucro real e comparando com os treinamentos que a gente enxerga por aí. Por quê? Eu coloquei aqui, ó, o nosso treinamento, ele tem mais de 6 horas aulas sobre normas e legislação, ok? Então, quando a gente compara com alguns outros formatos de curso, eles têm ali entre 6 e 8 horas falando sobre normas e legislação, perguntas e respostas, né? Porém, a maioria, praticamente todos, para por aí. Praticamente todos param por aí. E aí, eu falei, não, isso daí não é o suficiente. Então, a gente já tem hoje mais de 5 horas aulas práticas. Estou gravando sempre que eu posso, estou gravando e acrescentando mais aulas lá para poder enriquecer mais o conteúdo de aulas práticas, pegando ali na mão, tipo, aqui eu tenho uma planilha de Excel onde eu posso apurar o lucro real, né? Depois até eu vou pedir pro Matheus fazer algum comentário, mas eu tenho ali a planilha. E qual que é o primeiro passo para você apurar o lucro real? Você precisa de ter a contabilidade fechada. Se você for o contador, ok, muitas vezes o contador é o mesmo que apura o imposto de renda. Mas se você foi contratado para ser o profissional de apurar imposto de renda, fazer ECF, você precisa de estar do lado, junto, ter um ótimo relacionamento com a contabilidade. E aí, a contabilidade vai disponibilizar esse balancete. O que você faz com esse balancete? Então, desde o que você fazer com o balancete, analisar plano de contas, analisar saldos, contas patrimoniais, ativo, passivo, o que apontou ali no resultado, aqueles impactos, você deixar ali linkado tudo que vai impactar as adições e exclusões do lucro real. Desde o começo eu vou fazendo passo a passo. E aí, né, é onde eu sempre falo que esse curso não é para quem já entende de imposto de renda. Esse curso, ele é para quem vai começar realmente do zero, para quem não conhece sobre impostos diretos, sobre lucro real. Ok? Quer fazer algum comentário, Matheus? Eu vou fazer um comentário por experiência própria, porque, como eu falei no começo, eu fui introduzido recentemente na área dos impostos diretos, e é bem isso que você falou. Quando a gente começa nos impostos diretos, a gente tem de cara, assim, alguns cursos, né? Eu fui atrás de fazer alguns cursos, né? E é curso teórico, então a gente vai lá e é lei, é coisa importante, lógico, essencial, mas a gente não aprende de fato a trabalhar com imposto direto. A gente tem uma noção do que é, mas a gente não sabe como é que funciona o cotidiano. E é exatamente isso que é o diferencial de aula prática, né? Porque você vê o cotidiano de uma apuração, o cotidiano de uma empresa. É como se você pegasse na mão mesmo e mostrasse como vai ser o trabalho, o que esse trabalho vai te exigir de conhecimento, né, para aí sim você ir lá buscar na norma com mais facilidade. Então, é um curso diferenciado, porque o resultado que você tem num curso com aula prática equivale a, sei lá, 10 cursos com aula teórica, porque a aula teórica a gente sabe que não é uma coisa muito... É uma coisa maçante de você ficar assistindo, né? Muito conteúdo, porque o lucro real exige você muito conhecimento, de fato, mas a aula prática é o que faz total diferença, né, dentro de um curso como esse. Exatamente. Não tem como pular, né? Não tem como pular. As empresas e as pessoas precisam passar ali pela parte teórica, né? O pessoal disparou a live, né? Legal. Como se diz, ao vivo é assim. Vocês estão me escutando bem ainda, assim mesmo? Aqui tá dando para escutar assim, porque Tá, parece que o microfone dá uma bloqueada no som aí. tá. Mas eu acho que daqui a pouco o pessoal desliga lá. Então, tem que estudar, tem que acompanhar a parte teórica.
não vai fixar tudo de uma vez só. E aí a parte prática é onde você vai, que nem o Matheus falou, vai fazer, vai ter dúvidas, assiste de novo, assiste a parte teórica novamente, e não tem segredo, tem que fazer e refazer e assistir as aulas várias e várias vezes para poder fixar, tirar dúvidas, e aí sim, sobrou dúvida, a gente vai estar disponível aqui para estar compartilhando as respostas. Iremos também fazer aulas para poder responder as perguntas e respostas dos nossos alunos, dos nossos amigos aí, que estiverem junto conosco aqui no curso do Lucro Real. Mas o que o Matheus falou é o seguinte, exatamente o que a gente aplica no nosso dia a dia, com as empresas que a gente atende, é o que a gente compartilhou aqui no curso. Sim, não, é um conhecimento, por exemplo, quando a gente sai da faculdade, por mais que a gente tenha feito ali 4, 5 anos de faculdade ali, e aí começa no mercado de trabalho, é um choque muito grande, porque antes era só teoria, né? E aí você tem que começar a encaixar a teoria na prática ali, é uma coisa que você não conhece, nunca viu, e é um desafio, não? E é a mesma coisa quando um profissional, não importa a bagagem que ele já tenha, quando ele começa a ter conhecimento ali do lucro real, de impostos diretos, é outro baque, né? Porque, como a gente estava falando, não tem curso que ensina você a trabalhar com isso, você tem que aprender na prática. Então, você vai ralar. E aí, quando você já tem uma aula prática dentro de um curso, é meio caminho andado ali, né? Você já entra sabendo como realizar um trabalho, sabendo onde você vai buscar informação se você não souber, porque é muito difícil alguém saber tudo, né? Então, é mais fácil mesmo é mais didático de você aprender. E eu acredito que seja a melhor forma. Exatamente, exatamente. Bom, eu vou passar aqui agora um ponto muito importante, né? Que eu deixei para o final. Assim que terminar essa live, eu convido vocês que estão aqui assistindo com a gente, né? Lógico, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo vai ficar gravado. E nós temos duas mini aulas gratuitas que eu gravei recentemente, disponibilizei no canal. Então, vocês podem ir lá e aproveitar e ver alguns trechos dessas aulas gratuitas. E eu vou deixar aqui um cupom de desconto, o link do curso na descrição do vídeo e um cupom de desconto, um cupom de 30%. Então, quem quiser aproveitar, é só entrar no link e usar o cupom de desconto. Você lembra o cupom de desconto, Matheus? Tem fácil aí? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, é 30% desconto, tá escrito aqui. Então, é só entrar no link do curso Lucro Real do Zero para a Prática e lá no cupom escrever 30% desconto, ok? E quem puder contribuir aí, nossos amigos, quiser dar sugestões de novas lives, novos assuntos ligados ao lucro real, vai ser um prazer a gente fazer novas lives, novos vídeos para o canal, tá bom? Nós vamos encerrando por aqui. Agradeço aí a presença, Matheus. Que isso, obrigado pelo convite. Maravilha, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus, boa noite e bom descanso, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.